Right, good evening, everybody. Welcome to our call this evening. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa chamada desta I noite. see lots of cameras off, which would be lovely. Vejo muitas câmaras You're desligadas. not eating your dinner, or Se não estiverem a jantar, it era really fantástico means que I have pudessem a ligar as special vossas guest tonight, who I will make an official câmaras. É introduction sempre as soon importante as we have everybody online. ver-vos. Vou começar a apresentação oficial assim que tivermos toda a gente presente. Vamos deixar acabar de entrar. For those for those coming in, please tonight it will be interpretations in Para Spanish, aqueles que estão a entrar agora, haverá English, interpretação esta noite with para Portuguese, espanhol e para or português. either it'll be there as Haverá também interpretação para alemão. Podem optar pelo idioma que preferem na barra que está which will be na fantastic. parte inferior do vosso ecrã. Once Steve's finished, there will be some time for questions. Assim que terminar Rush, I'm asking a you apresentação do your Steve, haverá espaço para into the perguntas. chat, and Eu we'll pedia-vos, por favor, que fossem colocando as vossas manage that questões no relatively chat para que smoothly. pudéssemos, no final, If for any reason the bottom colocá-las ao left-hand Steve question de doesn't uma come forma up, mais ou menos organizada para que obviously possamos this todos is the question desfrutar that we really have. da presença dele So, e da welcome experiência que ele nos pode oferecer esta noite. seeing people coming in from all over Europe, which is Bem-vindos a fantastic, esta chamada. and even Vejo more so if pessoas you're online. presentes de toda a Europa, o Becoming que é more and more fantástico. too. Temos So, também pessoas presentes dos Estados Unidos e da África do I have the Sul. pleasure of introducing Esta noite tenho o prazer de apresentar uma lenda da maratona. than most people Tem mais quilómetros nos seus ténis do que a maior parte das pessoas tem nos seus carros. with a Ele view não é apenas uma pessoa que corre, é uma across lenda da corrida. tracks into the yellow brick road of his momentous quest. Já correu por todo o mundo. His idea of a normal day is running a mere half marathon before work. A sua normal And the way he's been going, the Guinness Book of Records é might treinar para a even consider maratona. adding a few pages to be able to catalogue all his feats. É That's the last impressionante a time quantidade de recordes que o Steve known tem. journey Seriam he's necessárias várias páginas para podermos catalogar todas as suas conquistas. thousands with his vision, drive, Já and ajudou extreme dezenas de commitment. milhares de pessoas com a sua visão, com o seu compromisso perante He is a testament to human resilience esta missão de saúde e de bem-estar que decidiu for abraçar many people. His há uns anos. unwavering spirit that's driven him Ele é uma forward inspiração para mim e para inspires muitas us all to pessoas, embrace our own challenges with courage e and este espírito que o tem empurrado ao longo da sua vida tem encorajado a todos nós. who Portanto, se alguma vez pensarem would voluntarily quem run de todas as 12 pessoas daunting 200 no mundo miles, and that's from London to correria Cape Town, a distância correspondente a Londres or até a cidade do Cabo the second time. e voltar e praticamente chegar novamente até à cidade do Cabo Miles an hour when he was a running. Well, dearest people, uma listen quilómetros por further, hora. for it is indeed the man Há, and the machine há that alguém makes que tem essa the capacidade, há um humano-máquina que tem essa capacidade, define what it means to be a true que runner. tem ajudado imensas Next to me, pessoas bring the cameras on, guys, so please a melhorar a bring up sua the vida e a cameras for the conseguir last serem ícones também da corrida e da saúde so de uma forma geral. somebody who's inspired me and, as I said, many Queria, people por favor, que dessem muito boas-vindas a uma pessoa que me inspirou nos últimos anos. introduce Mr. Steve É com Davis. enorme prazer Thank you, Steve. Well, thank que you, Mark, apresento. for that really kind introduction. And I'd just like to say Muito congratulations obrigado, to Marco, everybody who's asked me to por esta participate apresentação tão tonight. simpática. Muito obrigado por estarem presentes nesta Yeah, chamada tonight esta noite. really is to sort of tell you my story and Esta chamada esta right noite from the very start. serve mais ou menos para vos contar a A minha few história e key vamos secrets to começar pelo success. início. Queria também partilhar Talk alguns about how segredos Manatech came do meu involved. sucesso e tentar And my contar-vos part como é in que a that journey as Manatec well. se envolveu Mine really did start nesta at jornada 18 da minha years of vida. age, and it started off as a tender 18-year-old Esta boy. jornada começou em 1981, Yeah, tinha to put 18 it anos, simply, era saw a um prospect rapaz of running ingênuo, a marathon, tinha acabado de sair da minha decided to go adolescência, for it, did decidi everything right experimentar a from minha start to primeira finish, but maratona, struggled. I didn't know really how não to. estava de todo You preparado. could say, being naive, really, it was bliss. Lots of half Era realmente marathons, uma pessoa ingênua e isso era uma had benção. a good natural fitness. I was doing martial arts and going to the gym Estava mais ou alongside menos em it. forma, And then a couple of miles praticava algum later,
desporto e por ser mais ou menos preparado, ou pelo menos achava que estava mais ou menos preparado. Foi uma luta chegar ao fim nessa primeira maratona. Não estive muito longe do tempo que eu tinha programado para a minha corrida. No dia seguinte, e muitos dias depois, não consegui andar corretamente. Pensei que nunca mais iria correr novamente uma maratona. Mal imaginava eu que esse seria o dia que iria mudar a minha. Encontrei no desporto a confiança que não tinha, a camaradagem que nem sabia que existia. Descobri que era um desporto que podia fazer por mim próprio, que podia também fazer em conjunto, juntando-me a um grupo de corredores num clube, por exemplo. Corri esta distância durante várias maratonas, a minha prova que decidi ir fazendo ao longo da minha vida. Algumas delas eram por caridade. No final desse primeiro ano tinha corrido 20 maratonas. E ao mesmo tempo, nesse ano, conheci também alguns atletas que faziam parte de um grupo que se chamava o Grupo das 100 Maratonas, e eles tinham o objetivo de correr 100 maratonas durante a sua vida. Tinha naquela e decidi ser a pessoa mais jovem a cumprir esse objetivo de correr 100 maratonas. Aprendi logo nessa altura muito acerca de correr longas distâncias, correr maratonas, e corri diversas maratonas num curto espaço de tempo. Fui então a pessoa mais jovem de sempre a correr 100 maratonas, com 28 anos, foi o primeiro recorde que bati. E nessa altura parecia que ainda tinha estava numa idade jovem suficiente para tentar outros recordes, estava a conseguir ser mais rápido com o passar do tempo. E depois tentei bater outro recorde, que era o de fazer o maior número de maratonas num ano de calendário, em 365 dias. Corri 71 maratonas. Estava um americano ao mesmo tempo que eu a tentar cumprir esse objetivo. Terminou também, perto das 70 maratonas. E em 1992 consegui esse recorde, cumprindo 97 maratonas num só ano. E portanto esse foi o recorde do mundo número 2. E a partir daí seria ver o que é que conseguiria fazer mais. Durante esses primeiros anos havia um recorde em particular que eu tinha visto no livro dos recordes do Guinness e que procurava. Havia uma pessoa que tinha cumprido esse objetivo das 500 maratonas, um norte-americano. E não só essa pessoa estava a conseguir fazer uma quantidade impressionante de maratonas, como estava a conseguir fazê-lo num tempo bastante decente. E esse passou a ser o meu objetivo de vida naquela altura, cumprir essas 500 maratonas. Portanto, estávamos mais ou menos à volta de 93, 94. E eu estava a pensar que iria cumprir mais ou menos por volta do meu 50º aniversário. Chegámos a 2008 e aconteceram duas coisas muito significativas nesse ano. Primeiro, participei num evento pela segunda vez que tinha feito no ano anterior, que era conhecido como as 10 maratonas em 10 dias. É um evento que acontece no Reino Unido. E tendo participado no ano anterior e não tendo resultado tão bem como eu esperava,
fiz algumas alterações ao meu treino, regressei em 2008, consegui ser recorde do mundo para as 10 maratonas mais rápidas em 10 dias. E, portanto, nesse momento pensei, já estava perto das 450 maratonas naquela altura e, portanto, estava muito perto de conseguir atingir o recorde de 2012, de chegar às 500. Mas, assim do nada, recebi uma chamada de uma pessoa que me começou a falar de uns produtos da Manatec que me poderiam ajudar a melhorar assim, talvez ajudar-me a correr mais rápido ou ter uma recuperação mais rápida. Eu fui sempre uma pessoa que muito acreditou em nutrição, foi sempre algo que muito ajudou a minha carreira e o sucesso que tive na minha carreira desportiva. Portanto, no início tive algumas dúvidas, pensava que já estava a fazer tudo o que podia do ponto de vista nutricional, não sabia como é que me poderiam ajudar mais. Mas pronto, pensei que não tinha nada a perder e decidi experimentar. Minha casa, em talvez 2, 3 semanas depois de começar a experimentar os produtos, percebi que eu conseguia recuperar muito mais rapidamente nas minhas sessões de treino, estava a recuperar mais rapidamente, portanto conseguia ter mais qualidade nos meus treinos, nas minhas sessões de treino, conseguia aumentar a frequência das minhas sessões de treino mais intensas e isto resultou gradualmente em conseguir melhores performances na maratona. E algo diferente que também percebi foi que estava a recuperar muito mais rapidamente da maratona e, portanto, conseguia fazer maratonas de forma mais frequente. Podíamos dizer que naquela altura a nutrição mudou completamente a minha vida, o meu treino, mudei completamente o meu portfólio de produtos e naquela altura comecei a tomar os produtos da Manatec e nunca mais olhei para trás. Consegui em 2010 fazer as tais 500 maratonas, 2 anos antes do tempo previsto. Consegui as 500 maratonas, como estava com um tempo muito superior, estava com um tempo muito melhor em termos de desempenho, estava abaixo das 3 horas. O meu objetivo era, a partir daí, para a vida. Sentia que estava ainda perfeitamente capaz, que ainda tinha energia e que poderia. A minha componente física estava ainda bastante boa e achava que conseguia cumprir ainda bastantes mais maratonas a um nível muito bom e, portanto, decidi avançar para as 600 maratonas. E quando cheguei às 600, pensei em chegar às 700 e quando cheguei às 700, comecei a pensar, mas não queria dizer. Algumas pessoas começaram a pensar nisso também, que eventualmente poderia chegar às 1000 maratonas. De todos os recordes que consegui fazer relacionados, aquilo que queria atingir não era apenas um objetivo de quantidade, mas sim um objetivo também de qualidade. Não é apenas a quantidade que me importa, mas também a qualidade, manter uma certa consistência nos tempos. E, portanto, aquilo que é mais importante neste multimaratonismo, que eu defendo há inúmeros anos, é manter mais ou menos uma intensidade competitiva idêntica e não apenas somar mais e mais maratonas. Não há atletas que tenham mantido esta performance durante muitos anos. Há pessoas que conseguem ter um desempenho melhor e depois, de repente, começam a baixar drasticamente as suas capacidades.
E, portanto, o mais importante para mim seria manter esta disciplina, manter-me focado. Não vou enganar-vos a dizer que a minha motivação é hoje em dia tão forte como era há uns anos atrás, mas é suficiente para, com este plano nutricional muito forte, conseguir manter um desempenho que me mata com esta forma de correr. Vou tentar correr então as 1000 maratonas no melhor tempo possível. Vou tentar baixar das 3 horas e 20 minutos para cada maratona. É um tempo ainda fantástico de atingir, mas vai ser muito difícil, vai ser um desafio. Mas continuo a acreditar no meu regime de treino e tudo o resto que estava a fazer. Praticamente com todos os objetivos que tinha desenhado. E estava a apostar em todas as corridas com um plano de treino muito forte e muito matemático, por assim dizer. Defini uma data que é no meu 60º aniversário, que era em 2022, mas depois, no início de 2020, quando o mundo parou, por causa do Covid, tudo mudou. Com os primeiros momentos em que tivemos de ficar em casa, foi difícil manter o meu treino. Depois, quando as coisas abriram, comecei a voltar aos eventos e praticamente apanhei o ritmo de onde eu tinha deixado. Depois voltámos a ficar fechados, tivemos os períodos em que estivemos fechados no inverno e durante aquele período comecei a questionar-me se alguma vez havia de ir ao norte. E portanto o meu treino que assentava basicamente em correr maratonas sem haver estes eventos era muito difícil treinar e de cumprir os meus objetivos. Achei que não podia naquela altura parar e depois voltar a começar, parar e voltar a começar, porque do ponto de vista fisiológico isso não resultaria para o meu corpo. E portanto houve ali uma altura em que de manter uma força mental muito forte e acreditar que tudo ficaria bem. Tive de apostar fortemente no regresso ao meu ritmo. Desenvolvi algumas lesões nessa altura que não estava habituado. E portanto esse terá sido o momento mais difícil. Tive alguma dificuldade em falar publicamente sobre esta questão das maratonas, do objetivo que tinha com as maratonas, muito útil. Mas, portanto, foi esta capacidade mental que me fez continuar. E agora cá estamos. Irei fazer 62 anos no final deste ano. Sempre consegui chegar às 1000 maratonas. O meu tempo médio é de 3 horas e 20 minutos, o que é fantástico, porque é um tempo abaixo daquilo que tinha planeado. Neste momento estou então nas 996 maratonas, pronto para chegar à 1000ª maratona, muito provavelmente este ano em 2024. Vamos tentar cumprir com este recorde. Claro que há planos de contingência para o caso das coisas não correrem como estamos a esperar, mas é assim que eu fui trabalhando em relação à minha corrida durante toda a minha vida. E portanto esta é a parte relacionada com a minha história. Deixem-me contar-vos como ser um multimaratonista de sucesso depende de uma série de fatores. Quando em 1981
Comecei, portanto, estou a correr maratonas há praticamente 5 décadas. Now I think about that sometimes, and I just can't quite believe that I've been able to achieve that Mas level of running, if you like, that all the distances that I've ran, all the mileage that I've ran, and as Mark alluded to at the beginning, the 26,200 miles, that's just marathon racing miles. You can triple that figure if you add in all my training. You know, running pensei sempre ao longo deste percurso que and that's been going on que tudo dependeria do plano de treino, tudo seria baseado na capacidade mental. probably 37, 38 years. Todos os dias, nos últimos 37, 38 anos, So describe to you now what a marathon really involves. If you think about a marathon, so we're looking at que foi quando eu percebi exatamente tudo aquilo que envolve uma maratona, correr uma maratona. São, como sabem, mais de 42 quilómetros. Se pensarem nisso em passos, que podem contar, por exemplo, com os vossos relógios, Fitbit, ou estamos a falar de qualquer coisa como mais ou menos 35 mil ou 36 mil passos cada vez que damos um passo e assentamos o pé no chão, estamos a colocar um peso de sensivelmente 3 a 4 vezes o peso do nosso corpo. Portanto, quando pensamos assim, percebemos quão exigente é para o nosso corpo e se precisamos de ser rápidos, se não estamos a descansar durante o caminho, se estamos efetivamente a correr do início ao fim o mais rápido possível. É, na verdade, um evento brutal do ponto de vista físico. Quando pensamos naquilo que está a acontecer nos nossos calcanhares, nos nossos tornozelos, nos nossos joelhos, é muito difícil. E quando pensamos que corremos, por exemplo, uma maratona por dia, estar a repetir novamente no dia seguinte, tudo isto é impressionante. Eu encontrei uma forma de tentar contornar esta dificuldade e a nutrição é um aspecto. Mas consegui perceber ao longo destes anos que era possível correr maratonas umas atrás das outras, dia após dia, porque o nosso corpo aguenta essa carga. Há alguns aspectos relacionados com o nosso corpo que são muito importantes. É muito importante o nosso treino, colocarmos o nosso prova mais específico da nutrição também. A nutrição torna-se muito importante, especialmente à medida que ia ficando mais velho. Conforme fui ficando mais velho, percebi que tinha de treinar de uma forma mais inteligente. Já não tenho uma velocidade tão rápida como tinha. Já é mais difícil manter a velocidade como mantinha há uns anos atrás. Felizmente, na corrida, temos aquilo a que chamamos de tempos graduados. Algumas pessoas conseguem, inclusivamente, ter desempenhos de corrida mais eficazes com o passar do tempo em relação àqueles atletas mais jovens, porque têm mais experiência e sabem como gerir melhor o seu treino e os seus tempos de corrida. Deixem-me só passar rapidamente aqui à nutrição, mas queria dizer-vos que uma das coisas que sempre os 4Ds, peço desculpa, os 4Ds, dedicação, determinação. Há aqui uma ordem, porque sem disciplina é muito difícil não só começar, mas continuar. Por vezes é difícil começar, mas depois, quando começamos, é preciso continuarmos. A dedicação significa para mim que nos dias vamos ao nosso treino, é ótimo, mas também temos de ter a certeza que conseguimos fazer em todos os climas, quando está a chover ou quando está a nevar.
com ventos, temos sempre de trabalhar. Quase nunca corro na passadeira, a não ser que seja mesmo obrigado. Tento sempre fazer a minha corrida lá fora e para mim essa é uma das belezas de correr. Acho que é tão terapêutico. E é importantíssimo para o meu bem-estar e para a minha saúde mental. Adoro correr na natureza e, portanto, à parte dos aspectos físicos, ajudou-me muito também com os aspectos mentais a lidar com dificuldades que tive na minha vida. Nem consigo sequer descrever-vos o quão valioso acho que é. Acho que o desporto é o melhor remédio na vida e nunca mudarei esse ponto de vista. Quais são então os meus segredos? Uma companheira muito amorosa e que compreende muito bem este meu passatempo. Ela está lá para me apoiar em cada maratona que corro. Já nos conhecemos há imensos anos e isso é uma dedicação em si próprio, ajudarmos alguém, apoiarmos alguém. Ela também dá muito apoio aos outros corredores, as pessoas que têm partilhado a equipa comigo. Foi reconhecido dos atletas que ela tem realmente um papel muito importante. Quite a big event in the UK have set up what's called the Team Edwards Lifetime Achievers Award, and they're going to use that as a legacy. Numa das maratonas mais importantes do Reino Unido foi criado um prémio com o meu nome para estimular as pessoas a poderem receber a medicação e o compromisso que tiveram em relação à sua vida desportiva. E isto é algo fantástico que me foi atribuído a mim e à minha companheira, portanto fico muito lisonjeado. Na verdade, não há um segredo que seja verdadeiramente um segredo. A nutrição tem sido algo muito, muito importante desde 2008. Em 2008, esse contacto com a maneira no meu desempenho. As pessoas podem dizer que isto ou aquilo ajudou, ou isto ou aquilo não ajudou, mas eu sempre precisei de certeza científica naquilo que estava a tomar e, portanto, deixem-me só partilhar convosco alguns números para que possam perceber o impacto que teve multivinista. Deixem-me partilhar aqui o meu ecrã, espero que possam todos ver. Sim. Portanto, isto é antes e depois da Manatec. Em abril de 1988 foi quando eu comecei a minha jornada de corrida de maratonas. E, portanto, entre os 25 e os 45 anos, corri 450 maratonas. Portanto, estava naquela altura à procura do evento de vida das 500 maratonas. Corria uma, em média, cada 16 dias e tinha um tempo cada 3 horas e 19 minutos. A partir de julho de 2008 e até praticamente abril de 2024, que é no próximo mês, quando eventualmente cumprir as minhas 1000 maratonas. Portanto, entre os 45 e os 61 anos, corri em média uma maratona a cada 10 dias e meio, mas o tempo final de 3 horas e 23 é impressionante considerando a minha idade. Podem ver aqui, sobretudo neste dado relacionado com o tempo médio de dias entre cada maratona, que diminuiu drasticamente
a partir dos 45 anos, portanto, o que significa que a recuperação foi efetivamente fantástica a partir do momento em que comecei a tomar os produtos da Manatec. E isto diz-me imenso sobre aquilo que consegui fazer nestes últimos 16 anos. Não posso agradecer desde o momento em que me apresentaram os produtos e até ao dia de hoje. E a partir daquela primeira maratona que corri, o meu corpo diz-me, mostra-me aquilo que é importante na vida. A, you don't know when an opportunity will arise again, and B, you don't know where that opportunity might lead. And to me, a altura foi de perceber que era uma tremenda oportunidade e nós não sabemos exatamente quantas vezes mais vai aparecer uma oportunidade tão relevante na vida como apareceu aquela oportunidade em 2008. Naquela altura, começar a correr as maratonas foi algo de impressionante, foi algo que mudou a minha vida para sempre. Tenho hoje em dia centenas de milhares de amigos. Estive em todos os cantos do mundo para correr. Tem muitos sítios onde vou correr também. Quando me lembro do tempo em que estive na escola, eu nasci com uma deformação na minha mão esquerda e, portanto, era um pouco gozado. E naquela altura, nos anos 50, 60, era diferente. Nós simplesmente engolíamos essas maldades que nos faziam, na verdade, que as escolas. E, portanto, consegui, através das maratonas, do desporto, aquele respeito que procurava, consegui estar nesse espectro de respeito que sempre desejei para a minha vida. Consegui talvez persistir ao longo destes anos por aquilo que sofri também enquanto criança, e isso foi também muito importante. Acredito que melhorei a minha vida, desse ponto de vista. E isto não é só acerca de correr e de fazer quilómetros, tem muito a ver com a jornada de vida que esta vida nos proporcionou. Conseguem todos ver este slide? Sim. É só, deixem-me dar-vos aqui alguma nota de alguns dos recordes e das estatísticas relacionadas com a minha carreira. Fico muito feliz de nunca ter tido um não terminar, nunca houve uma maratona que não tivesse terminado. Estive perto em algumas ocasiões de não terminar maratonas, por uma razão ou por outra, mas consegui sempre acabá-las. E é aí que vem essa determinação dos 4 Ds que falávamos há bocado, sobretudo na questão mental, mais ainda do que a questão física. Deixem-me só falar-vos aqui um bocadinho acerca dos produtos que eu utilizo. Decididamente o Ambrotose e também o Nutriverge. Estes são os dois principais produtos que utilizo e tenho otimizado da minha corrida e na minha recuperação. Quando corremos estas corridas de longa duração, queimamos muita energia no nosso corpo e o nosso corpo fica algo suscetível a agressões e, portanto, o Immunostat pode ser também um produto importante, que eu também tomo com alguma regularidade. Porque é algo que me ajuda na minha forma física, e o Osaline
So it'll be Immunostar complete, and I'd mix it with Ambrotose and Nutravirus. O Immunostart com a What I use Ambrotose e com o Immunoverus é o que eu before I finish. utilizo normalmente para a recuperação das minhas maratonas. Impact, great energy drink. O Impact mais para, como bebida energética. Não tomei nos primeiros anos, mas depois, a partir do momento em que saiu o produto, comecei a tomar. É um produto fantástico. Fiz uma maratona em pista e pude testar porque é uma corrida de 106 voltas, deu para ir testando a performance com ou sem o produto, o Impact. São também ótimos anti-inflamatórios. São ótimos para mim, para recuperar deste desgaste que vem das provas. E depois também no apoio que me dão às articulações e ao coração. O Giazyme é também muito importante, porque é um produto que me oferece com aquilo que como. E depois também o GI Pro, para ter um intestino saudável. Porque quando temos um intestino saudável, notamos uma diferença muito significativa na nossa vida. Esses são os produtos principais que eu tenho tendência a utilizar. Deixem-me só passar aqui mais alguns. Se ficam mais fáceis, não ficam. São cada vez mais difíceis. Aqui está, é assim que eu termino as maratonas. Isto é a minha definição do que envolve uma maratona. Algumas indicações relativamente às corridas, quantos passos. Já dei cerca de 35 milhões de passos no total. São cerca de 3.000 calorias perdidas e, portanto, 3 milhões de calorias perdidas no total. Cá estão os tais produtos que eu tomo. Aqui estou eu, com a minha companheira. A maratona que mais vezes corri é a Maratona de Londres. Já fiz 25 vezes a Maratona de Londres. Algumas das frases que mostro. E portanto acho que falei um pouco de tudo. Catherine, estou disponível para todas as perguntas que queiram colocar. Steve, foi espetacular, muito obrigado. Que temos aqui algumas questões colocadas no chat que queremos perguntar. Algumas pessoas perguntavam acerca dos produtos que o Steve já cobriu. Uma das perguntas é como é que é possível reduzir o batimento cardíaco ao longo dos anos? Podes repetir, por favor? Como é que é possível reduzir o limiar do batimento cardíaco ao longo dos anos? Não sei se posso responder a essa pergunta, porque na verdade nunca pensei muito sobre isso. Eu não uso monitor cardíaco quando corro. Quando comecei a correr não havia algo como GPS ou todas estas máquinas que temos hoje em dia à nossa disposição com informação acerca da corrida. Naquela altura apenas havia relógios com o início e o fim. E portanto foi assim que me fui mantendo. Sei mais ou menos como é que me sinto a cada dia.
E, portanto, fugi um pouco aqui àquilo que é o normal dos atletas hoje em dia. Muito bem, eu acho que é, por vezes, nós queremos saber acerca de certas coisas, mas na verdade é quase como só sair e correr e sentir como o nosso corpo está. Houve aqui alguém que pediu para tirar uma fotografia de um dos slides que foi apresentado. Vamos voltar a colocar aqui. Portanto, é o conjunto de Bristol. Não sei se estão aí todos, mas a maior parte estará. Eu já não estou a utilizar tanto o Sport hoje em dia. Portanto, não me parece que esteja a tirar o máximo partido desse produto, mas portanto estou a tirar imenso partido dos outros produtos. Os restantes produtos, sim, decididamente. O GI Pro está aqui, mas é também um produto que eu tomo. O GI Pro. Oh, is it? Oh, yeah. Sorry. Yes, Gyzyme. Yes, that's the one. Yeah, yeah, yeah. And omega 3s. Yep. And it's interesting. I mean, I think everyone's fully understood what Acho exactly you que had to go through. todos But what you percebemos mentioned exatamente tudo o que tiveste de passar, mas aquilo que não foi mencionado é ao longo ao longo destes anos, o Steve trabalhou também na indústria da informática e, portanto, ele foi sempre fazendo as suas corridas ao mesmo tempo que estava a trabalhar. Não era exclusivamente uma pessoa que corria, mas tinha também um emprego ao mesmo tempo. E quando eu vos disse há pouco que ele correu uma maratona antes de ir trabalhar, não é mesmo um exagero, era uma realidade. Podes, por favor, explicar-nos como é que fazias isto? Como é que era possível gerir isto? Quando eu, quando eu corri em 91, 92, a maior quantidade de maratonas num ano, naquela altura não eram eventos múltiplos no mesmo dia, não como a gente conseguir recorde, era tentar ir ao maior número possível de países e correr o maior número de maratonas possível. E, portanto, a maior parte dos fins de semana nesse ano era conduzir para cima e para baixo para tentar, numa zona geográfica, fazer o maior número possível de corridas. Era algo difícil do ponto de vista logístico, mas chegou um momento em que, quando tinha de começar a correr, esse era um momento difícil, porque era mais difícil do que fazer a própria corrida, era mais chegar aos eventos do que propriamente correr os eventos. Tinha de atravessar toda a França para correr, por exemplo, na Holanda ou na Bélgica e regressar novamente para depois correr, por exemplo, uma maratona no Reino Unido. E podem imaginar como era a logística e a dificuldade de gerir todas estas viagens para fazer as Fiz uma corrida, por exemplo, uma vez na Holanda e depois fui de carro até Viena para correr a Maratona de Viena e depois tive de regressar no final do fim de semana para o Reino Unido para começar a trabalhar na segunda-feira, mas foi... Fiquei sem gasolina no carro. Durante a noite tive que esperar pela manhã para poder pedir ajuda. Foi muito difícil naquela altura. Há imensas histórias. Corri por todo lado, percorri milhares de quilómetros de carro. Hoje em dia seria completamente diferente porque as viagens de avião são muito mais baratas e muito mais rápidas e, portanto, naquela altura era preciso fazer quilómetros e quilómetros. One thing I'd like to just underline before we move, as we're not having any more questions at the moment, is when we went to see Steve last year run a local marathon.
naquilo que fomos dizendo. There's all organisations. There's clear ways to run. He was running along the Thames on a footpath while people were taking their walks with their kids and their dogs. I mean, it was absolutely phenomenal. And so he's not just missing the puddles and missing the trip ups. He's having to miss the kids and the dogs and the ice creams. I mean, honestly, I was Uma coisa fantástica de que me apercebi é que o Steve tem de fazer os seus treinos, as suas corridas nos parques, em sítios normais, não corre sempre em pista e, portanto, ali também existem outras pessoas, bicicletas, as pessoas nos parques, o que é também uma dificuldade imensa e o que ainda torna este treino e estas corridas mais extraordinárias. É muito importante sublinharmos esta opinião que o Steve nos deixou aqui relativamente à nutrição e àquilo que a nutrição fez por si. Há uns anos atrás, eu e o Steve estivemos num hotel em Edinburgh e eu perguntei ao Steve naquela altura qual é o primeiro passo. Qual é o passo mais importante numa corrida? E a maior parte das pessoas poderia eventualmente pensar que é o último passo, a última passada antes de terminar, mas na verdade ele acha que é o primeiro passo assim que se começa. E portanto, sempre que estivermos prontos para começar alguma coisa na nossa vida, é muito importante o primeiro passo, mais do que a importância do último passo. O Steve irá cumprir a sua 1000ª maratona num feriado aqui no Reino Unido, portanto não há razão nenhuma para não estarem presentes milhares de pessoas a aplaudir esta grande conquista. Yeah, I mean, we've tried to keep it a secret because we just thought we should wear a special T-shirt, Teresa and I. And somebody replied to one of the posts after a marathon and said, "Oh, will you be having a special T-shirt on the day?" I thought, well, I've not told anyone, so that's just, someone's just picked up on the fact that I might have a special. And I said, well, yeah, there will be. And then he just said out of the blue, well, I'd like to wear one. And then somebody else said afterwards on the following post, they said, well, I wouldn't mind one of those as well. So I thought, well, I'll put the question out. If people would like one, then yeah. When I put the order in, which will be towards the Coloquei uma publicação no Facebook para a prática de ter uma t-shirt para a 1000ª corrida, mas as pessoas começaram a comentar e começaram a pedir t-shirts idênticas e, portanto, haverá um momento de encomenda dessas mesmas t-shirts. Uma coisa que era quase de segredo, será algo fantástico que as pessoas podem também aproveitar. Vai ser muito importante ter apoio nesse dia, no cumprimento da 1000ª maratona. Não está ainda tudo planeado, mas claro que aquilo que acontece nos bastidores desta carreira, desta vida de multimaratonista, está um pouco na retaguarda, mas é muito, muito, muito importante para conseguir chegar a este objetivo. A Catherine está a fazer-me aqui sinal, penso que será a altura de nos despedirmos do Steve, agradecer mais uma vez ao Steve por esta noite fantástica. Vemo-nos todos no próximo dia 6 de maio, que é quando